Shalom, olá, a paz do Senhor. O pastor Luiz Cascais anunciou o pastor Orlando, mas hoje estamos aqui de Bristo. Sou eu aqui de Bristo. Paz do Senhor, quem vai chegando aí dá uma paz para mim ver que não estou só, que já posso falar. Não posso falar para as paredes, porque elas não ouvirão, não se converterão. Ó, pastor Orlando tá aí. Ah, Jesus, vamos lá. Uma boa tarde a todos. Que a graça do nosso bom Deus, que as consolações do seu Espírito possa nos consolar nessa tarde. Que o Senhor nessa tarde possa nos ministrar a nós a sua bendita palavra. E eu me coloco diante do Senhor como um vaso feito de barro, que não retém glória alguma, para que a glória seja toda do Senhor e que o Senhor possa falar através de nós, né? O Senhor tem ministrado profundamente através do seu servo, o pastor Orlando. Estava vendo, eu não pude ver na quarta-feira a ministração da Sala do Trono. Eu estava no trabalho, e no trabalho eu sempre coloco, mas nesse dia tinha um rapaz lá e eu não pude colocar para mim ver a live. Eu só vi quando eu cheguei em casa, nos comentários. Eu fui ver a live naquele dia e vi a manifestação, né, do Senhor, né? Foi tremendo. Deus tem feito grandes coisas através desse ministério. Deus só se manifesta naquilo que Ele aprova. Deus só manifesta naquilo que Ele aprova. Então, se Ele se manifestou aí, é porque Ele está aprovando. Vamos avante. Vamos continuar. Mãos à obra. Né? Não é hora de nós nos desfalecer. É hora de nós nos animar. É hora de nós nos renovar no Senhor. É hora de nós buscar no Senhor algo novo. Porque o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Que a bondade do nosso Deus nessa tarde possa nos levar a receber a sua palavra. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Diga aí alguma coisa, se tiver alguma coisa errada. Arruma o celular. Ele já está virado. Ele está de que jeito? Porque ele está do outro lado. Calma aí, deixa eu arrumar. Opa, sorry. Opa. Então ele tem que ficar, não era deitado? Calma aí. Ok, é porque eu achava que ele tinha que ficar deitado. Ele estava deitado, mas eu não sei o porquê ele não quis ficar deitado bom. Então, vamos levantar. Alguma coisa aí, ele não ficou legal deitado. Agora tá bem, né? Todos aí estão me vendo bem agora? Amém. Obrigado. A gente tá aqui, a gente não vê como está, se não comentar para falar, mas minha esposa veio aqui e me falou que o celular tava errado. Apesar de que a gente faz com ele deitado. Sorry. Apesar de que a gente faz com ele deitado, ele deitado não quis ir, mas como eu havia dito, né? O Senhor tem feito grandes coisas. Eu acredito que Ele vai continuar fazendo grandes coisas. Me perdoa aí, é porque Ele estava organizado, mas por causa de eu ter que arrumar agora, eu tenho que deixar aqui do jeito certinho, para não ficar o vagão muito ali atrás. O Senhor tem feito grandes coisas e vamos lá.
não será diferente, né? Não será diferente hoje, como não tem sido diferente nesses dias. Temos recebido a porção da sua bendita palavra, sido fortalecido pelo Senhor. Que nessa tarde você seja fortalecido pelo Senhor. Que nessa tarde você receba ânimo do Senhor. Que nessa tarde você receba coragem do Senhor. Né? Você, homem, mulher, valorosa, corajosa, né? O Senhor disse isso a um dos seus profetas, a um dos seus enviados, a um dos seus juízes, né? Que na verdade, Gideão, que na verdade não era muito corajoso, mas o Senhor vê isso em nós. Você é um guerreiro, você é um corajoso do Senhor. Por isso, vamos lá abrir. Hoje não vai ser hoje vai ser uma lamentação. Hoje vai ser uma lamúria, mas que nós possamos, eu acredito que o que eu vou aqui tá lendo, ministrando, tem tudo a ver com as coisas que estão acontecendo aí fora e que consecutivamente acontecendo aqui dentro, acontecendo conosco, acontecendo com cada um, acontecendo com a igreja, acontecendo conosco, com nós que tínhamos o costume de frequentar o templo, que tinha o costume de ir ao templo, que tinha o costume de subir ao templo, que tínhamos o costume de orar no templo, né? Que tínhamos a nossa vida andando, né? E que por causa do que aconteceu aí fora, isso afetou aqui dentro. Então, o que eu vou ler aqui também fala muito sobre isso. Então, vamos lá, abre comigo Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. E vamos estar meditando a partir do versículo, no capítulo 3. Quantos acharam, digam amém. Abra aí comigo, acompanha. A partir do versículo 19, Jeremias capítulo 3, versículo 19. Vamos estar lendo aí a palavra do Senhor e deixando ser ministrados pelo Senhor. Amém? Quantos acharam? 19 ao 26. Jeremias capítulo 3. Vamos, na verdade, ler do 21 ao 26. Aleluias. Isso aqui para mim tudo é novo. Vocês tenham paciência. Eu não sou perito nisso, mas eu creio que não será a última vez, né? Deus, em sua multiforme sabedoria, Ele usa os meios para transmitir a sua palavra, para transmitir a sua vontade, para que a sua palavra seja pregada, né? E eu creio absolutamente nisso, porque eu tinha um testemunho vivo em casa, que no caso era o meu pai, que ele não conseguia... meu pai nunca foi a um templo, mas ele ouvia uma pessoa muito simples, né? Então, ele não tinha esse acesso, né? Ele ouvia pela televisão. E uma das coisas que ele deixou assim muito forte foi antes dele partir, 2 dias antes dele partir, um dia antes dele partir, se eu não me engano. Ele estava com a minha irmã na cidade e ela falou que ele estava muito ruim, ela contando que ele estava muito ruim e que ele chegou para ela e falou assim que queria ir embora para a roça dele. Falou assim, não, eu quero ir embora para minha roça. Ela falou, por quê? Ele falou assim, porque tem um homem me esperando lá. Falou, pai, a gente chama ele de Paim, né? A gente tem o costume disso. Falou, pai, que homem é esse? Ela falou, é um homem que está me esperando, eu preciso de ir. E ele foi, né? Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira à noite, ele faleceu. Eu creio piedosamente que esse homem era Jesus, que de certa forma apareceu para ele lá e chamou ele e ele queria partir. Ele viu o homem. E foi o meio que ele usou, foi
a televisão. Então Deus usa as suas multiformes sabedoria, os seus meios para atingir, para tocar, para transformar a vida de pessoas. Seria ótimo se ele tivesse podido ir, né, a um culto, né, ser ministrado, né, o discipulado e tudo, e andar nas pisaduras de Jesus, mas no caso dele não era possível. Então Deus usou o meio dele para transformar, para salvar. E Deus transformou e Deus o salvou. Então vamos lá nessa expectativa de que Deus usa os meios. Deus usa os meios. Vamos nos posicionar para que o Senhor possa nos usar através dos meios que nós temos hoje. Jeremias, livro de Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, no versículo 21 por diante, diz assim, Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Amém. Que mensagem maravilhosa, né? Quero trazer a memória. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te damos graças. Te damos graças porque estamos diante de ti. Te damos graças porque o Senhor abriu para nós esse caminho para que pudéssemos chegar diante de ti. Te damos graças porque temos acesso à tua palavra, Senhor. Te damos graças pelo teu Espírito que traz luz ao nosso entendimento. Te damos graça pelos teus servos que ministram a nós a tua palavra. Te damos graças pelos meios que o Senhor nos dá para ministrar a tua palavra. Te damos graças pela tua presença. Te damos graças pelo dom da vida. Te damos graças pelo fôlego da vida. Te damos graças pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã e nos dá a oportunidade, Senhor, de acertar. E nos dar a oportunidade de viver cada manhã diferente daquilo que vivemos ontem, se o ontem não foi de acordo com a tua vontade. Nós te damos graças por isso, Pai, nesta hora, onde estaremos ministrando, onde estaremos sendo ministrados pela tua palavra. Que o teu Espírito venha abrir os nossos ouvidos, que o teu Espírito venha abrir os nossos entendimentos, que o teu Espírito venha ministrar a tua palavra no profundo, Senhor meu Deus, do nosso ser. Que a tua palavra, assim como uma corrente, assim como as águas, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas, Pai, forte, derrubando tudo aquilo, toda a construção mundana, derrubando toda a construção que não está de linha com a tua vontade, derrubando toda a construção que não foi construída em ti, que não foi construída na tua palavra, Senhor, para que possamos deixar a tua vontade, Senhor meu Deus, viver em nossas vidas, para que possamos deixar a tua vontade fluir em nossas vidas, para que possamos deixar a tua vontade ser viva, ser real em nossas vidas. Senhor, a ti nesta hora seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração, no nome precioso de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se nós, como eu li aqui hoje, em Lamentações 3, do 21 ao 26, lermos esta lamentação, tão somente formos para o livro de Lamentações e ler essa passagem, ela acaba sendo linda para nós. Ela acaba sendo algo maravilhoso para nós, mas para que venhamos entender o porquê que o profeta trouxe
trouxe essa palavra, trouxe essa revelação, trouxe isso diante de nós? Por que ele chegou a dizer isso? Por que ele quer trazer à memória o que lhe dá esperança? O que ele está vendo? O que ele está vivendo? O que está passando ao seu redor, na sua vida? O que está passando na sua cidade? O que está passando no seu país? Por que o profeta chegou a dizer isso? Por quê? Para que nós venhamos descobrir o porquê, temos que ler Jeremias, temos que ler os reinos de Judá, temos que ler Isaías, para que nós venhamos pegar e entender o porquê que o profeta chegou a dizer o que ele disse. Como nós não temos tempo para ler tudo isso, vamos lá pelo menos em Jeremias, né? Vamos ler Jeremias que tem no seu currículo, né? Algo que eu acho maravilhoso. Vai lá em Jeremias no capítulo 1. Vamos lá para Jeremias no capítulo 1. Por quê? É uma marca. Por que eu acho maravilhoso? Porque é uma marca que ele cria. É uma marca que Jeremias desenvolve através da revelação inicial de Deus para a sua vida. Porque no capítulo 1 de Jeremias, Deus traga a Jeremias a seguinte revelação. Vai lá, Jeremias capítulo 1, vamos ler do versículo 11 e o versículo 12. E isso cria uma base, isso cria um esqueleto, isso cria um alicerce no ministério, na vida de Jeremias. A revelação de Deus. A revelação de Deus choca Jeremias, de maneira que Jeremias, depois da revelação de Deus, Jeremias passa a ser diferente. Jeremias passa a olhar diferente. Jeremias passa a viver a vida dele conforme a revelação de Deus. Que isso seja para a minha vida e para a sua vida nesta tarde. Né? Não só hoje, sempre, né? Que a revelação do Senhor nos molda. Que a revelação do Senhor nos transforma. Que a revelação do Senhor nos faz viver e andar de acordo com ela e aprofundar cada dia que passa. Então, Jeremias no capítulo 1, no versículo 11 e 12, Deus indaga Jeremias e diz assim: e a palavra de Yahvé veio a mim indagando: o que estás vendo, Jeremias? Ao que eu respondi: vejo um ramo de chaquete, ou de amendoeira. Então Yahvé replicou-me: vistes bem, porque eu estou choquete, ou eu estou vigiando, né? Amendoeira, né? Tradução para nós muda muito, né? Mas está dizendo que ele via uma amendoeira, então ele está vendo, Deus está vigiando, né? A amendoeira invoca uma vigia, né? Algo que está sendo chocado, algo que está sendo, como a galinha, né? Ela está sentada nos seus ovos e ela está ali vigiando para quê? Para que os ovos nasçam. Talvez essa seja a revelação, seja o esclarecimento mais que eu possa trazer para nós aqui nessa tarde, né? De que Deus, assim como a galinha, Deus está chocando a sua palavra, porque a palavra de Deus tem a semente de Deus, para que a semente de Deus nasça. E isso traz um impacto na vida de Jeremias, né? Porque Deus está vigiando, ele diz aqui no versículo 12, então Yahvé replicou-me: vistes bem, porque eu estou vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. Eu estou chocando, a fim de que a minha palavra se cumpra. E isso muda a vida de Jeremias. Por quê? Porque Deus, eu não creio assim como às vezes muitos creem, que Deus implantou na mente de Jeremias
as suas palavras. Não, através disso, quando Deus disse para Jeremias, de que aquilo que ele disse antes na vida dos seus profetas, na vida de Moisés e dos profetas até Jeremias, Deus estava vigiando para cumprir aquilo que ele havia dito a Moisés, aquilo que ele havia dito ao salmista, aquilo que ele havia dito aos que antes dele veio. Então Deus estava vigiando para cumprir a sua palavra. E o que Jeremias faz então com essa revelação, sabendo que Deus está vigiando, de que Deus cumpre a sua palavra, de que Deus importa com a sua palavra, de que Deus não diz a sua palavra e deixa ela por aí. Não, Deus tem uma preciosidade para a sua palavra. Então, Jeremias toma uma posição. Qual posição? Jeremias começa a meditar na palavra de Deus. Jeremias começa a encher o seu vaso da palavra de Deus. Que assim seja para mim, que assim seja para a sua vida, que nós possamos descobrir, como descobrimos já, que Deus vigia para cumprir a sua palavra. Temos como prova disso Jesus, o seu Cristo, de que ele disse que viria e veio, então Deus cumpriu a sua palavra ali, de que nós, com essa revelação, nós possamos tomar uma posição. Que posição? Opa, eu vou descobrir, eu vou amar, eu vou buscar, eu vou deixar-me ser tomado por essa palavra. Eu vou deixar-me ser transformado por essa palavra. Eu vou andar nesta palavra, eu vou caminhar nesta palavra, eu vou conhecer esta palavra, porque eu conhecendo esta palavra, eu tomo posse do que está nela e eu me desvio do que está nela para daquilo que está nela, que não é legal, vamos dizer assim, eu me desvio cumprindo ela. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias, quando lê o rolo, Jeremias descobre que o povo de Israel, o povo vamos dizer, o povo de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, eles estavam vivendo errado. Eles estavam vivendo errado. Então ele toma uma posição. Deus o envia e ele toma uma posição. Vai lá, vamos lá então em Jeremias no 16 para você ver como que ele, depois dessa revelação, a vida dele muda, a posição dele muda eu não sei como que era a posição dele, mas eu acredito que depois disso, a posição dele muda. Depois que Deus apresenta-se a ele como Deus que vela, como Deus que guarda, como Deus que choca a sua palavra para cumprir, a posição de Jeremias muda. Jeremias passa então a remoer, a mastigar, a meditar, a comer a palavra de Deus, né? Que assim seja para mim e que assim seja para você. Jeremias no capítulo 15, no versículo 16, ele diz assim: quando a tua palavra for encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. São minha satisfação e júbilo maior. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, pertenço a ti. Porque o nome de Yahvé foi invocado sobre Jeremias. Porque o nome do Senhor foi invocado sobre Jeremias. Porque Jeremias pertence ao Senhor. Porque Jeremias não está andando mais nos seus próprios caminhos. Jeremias está andando no caminho do Senhor. Jeremias ele diz que a palavra de Deus é invocada sobre ele. Jeremias agora está andando na palavra do Senhor. E descobre, por causa disso, de que ele é um aliançado com o Senhor. Então o nome do Senhor é invocado sobre ele.
Ele muda, veja. As suas palavras, vamos ler de novo, e você presta bastante atenção. Ele diz assim, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. E elas me nutrem dia após dia. A palavra do Senhor para Jeremias nutrem ele dia após dia. Ele medita na palavra do Senhor. Ele come a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele sabe de que Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Assim como a chuva cai do céu. Assim como a chuva cai do céu, a palavra do Senhor é assim também. A chuva não volta para lá sem antes regar a terra, não é verdade? A chuva cai do céu, vem, rega a terra e volta para lá como forma de vapor, não é? E a palavra de Deus também, ele diz assim, assim é a palavra que proceder da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que me apraz. Talvez seja por isso que a palavra bendita de Deus, a palavra viva, quando se manifestou entre nós, João disse, né? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, né? Cheio de graça, de maravilha. Essa palavra, quando caminhou entre nós, que os seus discípulos testemunharam sobre ela, né? Que falando das maravilhas que ela fez, essa palavra, orando ao Pai, diz assim, porque a minha comida é fazer a tua vontade e realizar as tuas obras. Por quê? Porque a palavra saiu de Deus, e a palavra que saiu de Deus, carregada de Deus, ela cumpre o que Deus a enviou para cumprir. Amém? A palavra de Deus. Eu louvo a Deus por esse ministério, porque ele tem como cunho das suas ministrações a palavra de Deus. Ele está sendo edificado em um sólido alicerce, em uma rocha, onde não será abalada. Onde há a palavra de Deus, não precisa de muita coisa. Eu glorifico a Deus porque eu acho maravilhoso o que o pastor está fazendo. Todo dia ministrando, todo dia pregando, todo dia trazendo. Ele tem bala na agulha. Ele tem a Bíblia na mente. Mas é aí uma pessoa que não é religiosa, vamos assim dizer. No sentido do que a gente vê de errado o que é religião, né? Ela não é uma pessoa religiosa, ela vive, porque o religião ele prepara para fazer algo, o religioso, ele prepara para fazer algo. E a pessoa que não é religiosa, ele prepara não para fazer algo. Ele prepara porque ele quer ser bem preparado. Você está entendendo? Ele prepara porque ele quer ser bem preparado, porque ele quer conhecer o seu Senhor, porque ele quer conhecer o seu Salvador. Então ele não está preparando para fazer algo, porque como preparando para fazer algo, acabamos o argumento logo. Talvez seja por isso que o argumento dele não acaba. A mente dele está cheia da palavra de Deus. E nós temos bebido dessa fonte. E eu glorifico a Deus por isso. Eu não puxo o saco de ninguém, não estou puxando o saco dele, ele sabe, está aí me ouvindo. Mas eu amo a palavra de Deus e eu gosto de ouvir a palavra de Deus. A palavra sem fermento. A palavra sem efeitos. A palavra sem jargões. A palavra pura de Deus. Ela transforma-nos. A palavra pura de Deus, quando nós a dizemos na mesma autoridade de que Deus diz. Ela sai de nós cheia, ela sai de nós carregada e ela não volta vazia. Ela não volta carregada, quero dizer. Ela não volta carregada, porque ela faz o que lhe apraz e volta para Ele. Ela faz o que lhe apraz e volta para Ele. Cumpre
o que lhe foi designado para cumprir. Glória seja dado ao Senhor pela sua bendita palavra. Jeremias medita nesta palavra. Jeremias, ao meditar nessa palavra, ele descobre que o povo está vivendo de maneira errada. O povo está vivendo de maneira totalmente errada. E Deus faz queixa. O Senhor faz queixa. Vamos ver lá no capítulo 2, a queixa que o Senhor faz ao seu povo. Queridos, queridas, será se nós estamos também assim? Será se nós estamos vivendo como nessas épocas, buscando algo que não é verdadeiro? Abra comigo no capítulo 2 de Jeremias, no versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmo nulos e sem sentido. É uma lamentação, vamos dizer, do Senhor. É uma queixa do Senhor. O que encontraram os vossos pais de injusto em mim? O que nós encontramos de injusto no Senhor? Para que pudéssemos estar em busca, do nada, do vazio, e nos tornando como ele, os nulos e sem sentido. No versículo 6 diz assim: ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estérpes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa, na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe por uma terra fértil, diz o Senhor, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagam por Yahvé, os intérpretes da lei do Senhor, da manutenção das ordenanças, nem me reconheceram, e os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Por isso eu, novamente, os acuso em juízo, declara Yahvé. E farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quintim, Chipre, e vede. Mandai inquirir aos beduínos na Arábia, e considerai atentamente. Observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso há notícias que alguma nação tenha trocado seus deuses, e eles na realidade nem sequer são deuses? Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos disso, todo o universo. Ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Yahvé. O meu povo cometeu 2 crimes. Versículo 13. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter água. Vejo a queixa do Senhor. O povo abandonou o Senhor e buscaram uma nova fonte. É lamentável. É lamentável. Quando nós começamos a ler isso, aí nós começamos a entender o porquê das lamentações, da lamentação de Jeremias. Porque o povo havia abandonado a fonte da vida. O povo havia abandonado o manancial da vida para cavar poços rachados, poços que não conseguem reter água.
Poços que não é a realidade. Quem é do interior sabe que onde há um minador, a água límpida. O poço, no caso que ele está falando aqui, não é esses poços que a gente abre artesanal, esses poços artesianos que vai profundamente lá no lençol da água freática e traz água límpida. Ele está falando da cisterna cavada, rasa, que não chega no lençol freático, dessa água que é barrenta, dessa água que não é um minador. Você já foi no minador, você bebe da água do minador, a água é límpida. A água é doce. A água não é igual essa que a gente pega aqui, compra aqui, que diz que é potável. É potável, mas passou por algo. A do minador é água doce. É água que a gente chama de doce, é água boa. Então Deus está queixando de que o povo abriu fora dessa água, dessa fonte da água da vida, dessa fonte que jorra para a vida eterna e começaram a cavar os seus próprios poços, poços que não retêm água. Quantas vezes nós não abandonamos a água da vida, principalmente na nossa época? Porque nós estamos vivendo na época da graça, né? Nós não estamos vivendo na época de Israel, que se um cometesse algo, a nação toda era punida por aquilo. Então estamos na época da graça. Então eu não te julgo, você não me julga. Você não pode me julgar. E é verdade, não podemos julgar. Mas podemos exortar, não é verdade? Podemos exortar uns aos outros. Podemos exortar. Não podemos conformar. Não podemos conformar o que tem saído de dentro de você. O que tem saído de dentro de mim quando eu não estou aqui. Quando você não está aí. Quando você não está no aconchego da sua casa com a sua família. O que tem saído de dentro de você? Quais são as palavras que procedem de dentro de você? Será se está saindo vida? Será se está saindo água limpa? Ou será se você foi, eu vou me incluir? Eu estou me incluindo. Quando eu digo você, não estou jogando para você. Eu me incluo no mesmo pacote. Será se nós fomos envolvidos por esse poço que o Senhor está dizendo? Por essa água barrenta? Por esta água suja? Será se as palavras que saem dos nossos lábios são vidas ou são morte? Será se aquilo que sai dos nossos lábios contamina os nossos ouvidos, contamina os ouvidos daqueles que estão ao nosso redor? Ou edifica? Ou transforma? De que fonte nós temos bebido? De que fonte nós temos bebido? De que fonte nós temos bebido? Nós que deixamos de ir ao templo, nós que deixamos de, vamos dizer, de andar assim, como andávamos, será se o algo religioso mudou aquilo que está dentro de mim? Será se o eu não poder fazer aquilo que eu sempre fazia, agora eu acho que Deus está lá no templo, o Senhor está lá no templo, Ele está lá, Ele não me está vendo. Ele não habita dentro de mim. Eu não sou o seu templo. Eu não sou a sua morada. Eu não sou o seu tabernáculo. Vamos fazer esses questionamentos. Nós cristãos que vivemos na graça, temos que fazer esse questionamento. Dia após dia. Temos que bater nos nossos lábios. Quando escapulir alguma palavra que não edifica tanto a nós, quanto aqueles que estão nos ouvindo. Tanto a nós, se nós não tiver com ninguém ao nosso lado. Quanto aqueles que estão nos ouvindo, se estivermos perto de alguém, né? Que o Senhor, que o seu Espírito possa nos conduzir. Possa nos conduzir. Que o seu Espírito possa nos conduzir a viver a vida cristã.
a viver a vida cristã verdadeiramente. Mas, no livro de Lamentações, vemos que foi em vão as advertências de Jeremias. Se você pegar o livro de Jeremias, se você pegar a história dos reis, desde do rei Josias ao rei Zedequias, você vai ver que Jeremias, aí você vai pegar também Isaías, você vai ver que Jeremias foi incansável. Jeremias foi incansável. Jeremias admoestou. Jeremias advertiu. Jeremias anunciou. Jeremias apontou para aquilo que o povo estava fazendo de errado. Mas como nós lemos no livro de Lamentações, na carta de Lamentações, nós vemos que foi em vão. Foi em vão. Por isso que Jeremias diz o que diz. Tudo aquilo, quando Jeremias descobriu que Deus vela para cumprir a sua palavra, Jeremias com certeza leu Moisés, leu Deuteronômio, que a palavra do Senhor diz que quando o povo andasse assim, quando o povo fizesse assim, tudo aquilo, lá no final de Deuteronômio 28, Deuteronômio 27, Deuteronômio 26, Deuteronômio 28, por diante, você vai ver as maldições que o Senhor disse que viria. Então Jeremias treme, Jeremias começa o que? A admoestar o povo para que aquelas maldições não alcançassem o povo. Para que aquelas maldições não alcançassem o povo. Mas como nós vimos em Lamentações, e Jeremias querendo trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, significa que ele estava vivendo e andando em algo que não havia esperança. Em algo que não havia nada bonito, né? Algo que havia só destruição. Vai lá, vamos lá em Jeremias. Então Jeremias escreve uma carta ou um livro só conhecido como o livro das lágrimas, só de choro. Um livro que só há lamentação. Lamentação por aquilo que ele está vendo. A cidade destruída. A nação destruída. O templo destruído. A confiança do povo destruída. Então, Jeremias andando por aquilo tudo e vendo aquilo tudo, Jeremias começa a descrever. E por isso que ele chega lá naquele resultado de Lamentações, ele diz aqui no capítulo 2 de Lamentações, no versículo 11 e no versículo 12, ele diz assim: meus olhos já não suportam mais chorar. Minha alma está atormentada, meu coração está derretendo dentro de mim. Porque contemplo o meu povo no chão, destruído. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. E eles gritam e suplicam por suas mães: onde estão o pão e o vinho? Enquanto vão desmaiando de fome pelas ruas da cidade, do mesmo modo que os feridos jazem no chão e acabam morrendo aos poucos. Veja, que horror! Que horror! Que horror! E para Jeremias isso pesa muito. Por quê? Porque como profeta é aquele que vê, profeta é o vigia, profeta é o que está na torre de vigia, profeta tem a visão mais longa, profeta vê mais. Né? Vemos na vida do profeta dos Velhos Testamentos, como Elias, né? Onde que ele viu a nuvem e enviava o seu moço e o moço não conseguia ver. Ele já estava vendo, o profeta vê. E por ele ter meditado na palavra do Senhor, então ele viu tudo o que ia acontecer antes de acontecesse. Porque Deus disse que aquilo que estava para acontecer iria acontecer. E ele conheceu o que estava para acontecer. Então ele
anunciou ao povo para que aquilo que estava para acontecer não acontecesse, porque aquilo que Deus deixou escrito para acontecer, não necessariamente iria acontecer, porque Deus disse que iria acontecer. Deus disse que aconteceria se o povo andasse por esse caminho. A profecia é se andar por esse caminho, esse será a colheita. Não é que irá acontecer de todo jeito. Se andar por esse caminho. Se andar por esse caminho. Então ele como alguém que viu antes, ele teve a oportunidade de advertir o povo, e ele advertiu o povo. Jeremias ia para frente do templo pregar contra o que estava acontecendo dentro do templo. Ele ia para frente do templo pregar contra o que estava acontecendo dentro do templo. Já imaginou uma coisa dessa? E não acontece nos nossos dias? Os templos dos nossos dias não estão sujos? Glória a Deus por essa igreja que não tem essas coisas que a gente vê por aí. Mas os templos estão sujos, cheios de segundas intenções. O que estão fazendo dentro dos templos não escondem mais. Na época de Jeremias, escondiam, de maneira que Deus levou o profeta Ezequiel, quando estava lá na Babilônia, levou ele de volta e mostrou ele o que acontecia no segredo do templo, onde ninguém via dentro. As imagens que havia dentro do templo. O povo estava se prostituindo dentro do templo. Hoje isso é escancarado, né? Hoje isso é escancarado. A sujeira está. Então Jeremias pregou contra isso. Jeremias foi preso. Jeremias foi lançado no calabouço. Jeremias foi lançado, ele disse que lançaram no poço. Lançavam terra sobre ele. Jeremias foi amarrado, Jeremias foi preso, Jeremias foi mantido com pão, que era só a porçãozinha. Jeremias com certeza emagreceu pela quantidade que davam para ele comer. Por quê? Porque Jeremias estava falando a verdade. Você imagina você saber que o que você está dizendo é a verdade. Você saber que você está pregando é a verdade. Isso eu acho para os pregadores, para aqueles que andam já há muito tempo, isso fala demais. Você saber que o que você está dizendo é verdade e o povo está desdenhando, o povo não quer. Não é que o povo não tem, o povo não quer, não recebe. O povo sabe e não quer receber. O povo não quis receber a mensagem de Jeremias. Então a destruição veio. Então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio, invadiu, destruiu. O Senhor disse para Jeremias, e Jeremias disse aos reis, que não foi só um rei, aos reis, que eles se entregassem, que eles abrissem as portas da cidade, porque Deus não queria destruir a cidade. Deus não queria destruir os muros da cidade. Deus não queria destruir o templo. Tudo isso veio, tudo isso aconteceu. Todas essas mortes aconteceu porque eles foram rebeldes à misericórdia do Senhor. Eles andaram nos seus próprios caminhos. Eles cavaram as suas próprias cisternas. Eles disseram não para o manancial da vida. Eles esqueceram daquele que os libertou do Egito, daquele que fez maravilha, daquele que abriu o mar vermelho para eles passar, daquele que fez jorrar, fez vinho, carne dos céus, daquele que fez jorrar o maná, daquele que fez brotar água da rocha para eles beber quando eles estavam desfalecendo em suas vidas. Eles esqueceram das maravilhas do Senhor. Eles esqueceram, tornaram rotineiro. O que Deus fazia, tornou rotineiro. O banquete de Deus para Israel era muito farto, tornou rotineiro. Eles começaram a desprezar. Eles não começaram a ter mais atenção.
Eles começaram a não ter mais atenção. Eles começaram a rejeitar. Talvez sem nem saber que estava rejeitando. Talvez sabendo, com a consciência ou inconscientemente. Eles começaram a rejeitar. Quando eles viram, eles já estavam muito longe. Eles já estavam adorando Baal. Eles já estavam sacrificando seus filhos. Chegou um desses reis, Manassés, que sacrificou seu próprio filho a Moloque. Algo que o Senhor disse que não deveria nunca acontecer. Jamais acontecer. Jamais. Eles esqueceram totalmente da fonte da vida. Eles começaram a cavar as suas próprias cisternas. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Então Jeremias, contemplando tudo isso e vendo a profecia se cumprindo, talvez o profeta, ele prega, talvez ele está preparado para pregar. Mas o profeta não está preparado para ver a profecia se cumprindo. Porque quando ele viu a profecia se cumprindo, ele se compadeceu. Ele não estava preparado. Ele viu que ele não estava preparado. Ele viu que ele não estava preparado. Então ele entra em desespero. Ele entra em desespero pelas coisas que ele viu. Ele entra em desespero porque tudo aquilo que ele viu, e ele viu muita coisa. Imagina quantas coisas ele não viu. Ele conta aqui a história de que os filhos estavam desfalecendo nos braços de suas mães e gritando: onde está o pão, onde está o vinho, onde está o alimento? E eles desmaiavam. Para eu que sou pai, para muitos que estão me vendo, que é pai, que é mãe, não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Ainda foi até pior, porque a palavra de Deus disse: se o povo desviasse, eles iam comer esterco, eles iam comer esterco. E isso aconteceu, e não só isso, eles comeram o fruto dos seus frutos, os seus filhos, os seus bebês. Comeram e morriam, porque por causa da escassez, por causa da destruição, por causa que eles decidiram andar nos seus próprios caminhos, eles decidiram cavar as suas próprias cisternas. Misericórdia. Então Jeremias chega lá no livro de Lamentações, vendo tudo isso, Jeremias surta, ou quase surta. Quantas pessoas não quase surta, só com o coronavírus? O que nós estamos vendo nem se compara com o que ele está vendo, porque ele está em uma guerra. O povo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, viu isso, mas nós não estamos vendo. Nós estamos vendo um vírus. E tem muita gente assustada por causa do vírus. Tem muita gente que fica presa naquilo, na perca, no que passou. Tem muita gente que fica presa em tudo isso e não consegue mover, não consegue andar. Quantas pessoas não estão prostradas nas suas posições, prostradas na sua mente? Quantas pessoas entregaram, quantas pessoas esfriaram na sua fé? Quantas pessoas não jogaram para Deus a culpa daquilo que está escrito para acontecer? Está escrito, Jeremias, para acontecer. Você se desespera, Jeremias se desesperou. Contemplando tudo isso, no capítulo 2, ele se desesperou. Ele entrou em desespero. E nós nos desesperamos quando contemplamos o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo, por mais que tenhamos lido, ou havíamos estudado, mas não estávamos preparados para isso. Estávamos preparados para falar sobre isso, não para viver isso. Jeremias estava preparado para falar, para divertir, para trazer o povo ao arrependimento, mas não para ver. Nós, eu e você, talvez se nós tivéssemos a oportunidade de ter uma entrevista com Jesus, como Pedro teve, antes de Pedro o negar, que Jesus disse: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Nós teríamos dado ao Senhor a mesma resposta que Pedro deu: Senhor, ainda que todos te negam, eu jamais te negarei. Eu jamais te abandonarei. E Jesus só fica calado.
Talvez se nós tivéssemos a oportunidade de, antes dessa pandemia, ter atingido as nossas vidas, atingido o mundo, de nos perguntado o que seria a nossa resposta. Qual seria a nossa resposta? Nós diríamos, firme com o Senhor. E você sabe, como eu, que não é a realidade. Quando chegou, desesperamos. Quando a coisa chegou, negamos, como Pedro. A diferença, talvez, entre nós e Pedro, seja que Pedro, o galo cantou, havia um sinal para Pedro. Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro nega uma vez, Pedro nega outra vez, Pedro nega a 3ª vez e Pedro escuta o alerta de Jesus. E o que Pedro faz? Pedro se desespera. Pedro entra em desespero. Assim como o profeta Jeremias, Pedro entra em desespero e Pedro corre, sai dali. Pedro vai ter só com o Senhor. Pedro vai chorar. Pedro vai se arrepender. Pedro vai lamuriar. Pedro vai derramar diante do Senhor a sua fraqueza. Talvez a diferença entre nós e Pedro, em muitos sentidos, seja que para Pedro havia um galo que o alertou. E para nós, embora o coronavírus continue de certo sentido, gritando, nós não estamos ouvindo. Nós continuamos andando pelos nossos próprios caminhos. E talvez esse seja o problema. Nós estarmos de pé em nós e não no Senhor. Pedro, ele negou ao Senhor. Mas quando ele negou ao Senhor, Pedro caiu de si. Opa, eu disse que eu não o negaria e eu neguei. Então ele caiu de si. Assim como o filho pródigo, né? Ele caiu em si. Meu pai tem isso e tem aquilo. Então ele... E nós? O problema talvez não é o cair. O problema talvez é estar caído e não saber que está caído. Que nós possamos voltar para o Senhor. Que a nossa fé não venha esfriar. Porque o templo foi destruído. Sim, o templo foi destruído. A glória de Israel foi destruída. A glória de Israel foi destruída, foi tirada. A glória de Israel no templo. Israel se gloriava no templo. Nós temos o templo. O nosso templo foi destruído em certo sentido. As nossas festas foram destruídas em certos sentidos. As nossas maneiras de viver foi destruída em certo sentido. Já não vamos mais para o templo. Já não temos mais o templo. Já não subimos mais ao templo. Já não meditamos mais no templo. Já não somos mais exortados lá no templo. O templo exterior foi destruído. E o templo exterior foi destruído já há muito tempo. O problema talvez seja para nós cristãos, é que nós, por mais que temos um templo edificado construído dentro de nós, precisando de ser edificado talvez, precisando de ser edificado, precisando de fazer o que Jeremias fez, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, de fazer a palavra os tijolos desse templo. O esqueleto está posto. O esqueleto do templo está posto. Nós devemos pôr os tijolos. Uma casa, quando eu fui construir a minha casa, o engenheiro me disse, ele disse que eu poderia quebrar tudo, menos a estrutura. O que segurava a casa, ele falou, é a estrutura. Você pode quebrar todos os tijolos, a estrutura segura a casa. O que nos segura é Cristo.
Cristo é a nossa estrutura. Contudo, Ele quer que nós colocamos os tijolos, que nós edificamos, que nós buscamos, que nós continuamos crendo, que nós edificamos a nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, né? Parece que é o Senhor, mas é o Senhor através da sua palavra, né? Nós temos que crer no Senhor. Você tem que renovar, avivar a sua fé. Não é porque o templo exterior foi destruído que o templo interior tem que ser destruído. Não é que o templo exterior foi destruído que o templo interior será destruído. Cristo edificou-nos. Ele nos edificou, Ele nos criou a nossa estrutura e Ele quer que nós continuemos andando nessa estrutura, nessa fé. Não deixe a sua fé esfriar. Não deixe a sua fé esfriar. Jeremias, não se desespere. Talvez você é o Jeremias desse dia. Talvez você é o Jeremias desse tempo. Eu sou o Jeremias. Não se desespere. Tudo aquilo que está escrito para acontecer, vai acontecer. Não se desespere quando isso acontecer. O mundo está em lágrimas. Muitas pessoas estão chorando pelo ente que perdeu. O mundo está em lágrimas. O coronavírus colocou o mundo em lágrimas. E a minha pergunta para você e para mim é: o que vamos fazer diante desta realidade? O que vamos fazer diante dessa realidade? Quando eu chego ao final, à conclusão dessa mensagem, eu deixo essa pergunta: o que vamos fazer diante desta realidade? O mundo está em lágrimas. O que vamos fazer diante desta realidade? Jeremias, nós lemos no versículo 2, que ele diz assim: meus olhos já não suportam mais chorar, minha alma está atormentada, meu coração está derretendo dentro de mim, porque contemplo o meu povo no chão, destruído, crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade, e eles gritam e suplicam por suas mães: onde estão o pão e o vinho? Enquanto vão desmaiando de fome pelas ruas da cidade, do mesmo modo que os feridos jazem no chão e acabam morrendo aos poucos. Ele está ali em lágrimas. Ele está desesperado. O que fazer nessa situação? O que fazer nessa situação? Eu não estava preparado. Jeremias poderia dizer: eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para ver Jerusalém destruída, eu não estava preparado para ver a minha Jerusalém destruída, eu não estava preparado para ver o templo destruído, eu não estava preparado para ver o meu jeito de viver destruído, eu não estava preparado para ver a estrutura daquilo que eu achava essencial destruído, que na verdade não é essencial. O nosso essencial é Cristo. Ele é o nosso essencial. O que fazer? Estamos como Jeremias. O que fazer? Vamos lá no capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. O versículo 19, capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: recorda-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Contudo, quero lembrar do que me pode dar a esperança. Eu lembro, ele diz, eu lembro de tudo isso, eu lembro. Contudo, eu quero. Ele está manifestando um desejo. Eu quero lembrar do que me pode dar a esperança. Eu quero. Exige um esforço. Eu quero. Exige uma luta. Eu quero. Exige algo da minha parte para fazer. Não é automático.
não é automático. O lembrar é automático. Eu lembro porque eu estou vivendo isso. Eu estou passando por isso. Ou então eu vivi isso, eu passei por isso, então eu lembro. Mas o querer, eu quero lembrar, exige uma força mental, uma força de vontade. Diante de tudo isso, eu quero lembrar do que me pode dar a esperança. O que pode nos dar esperança? Senão Deus e a sua palavra. Então o que ele está dizendo? Eu quero lembrar, eu desejo lembrar, eu quero tirar os meus olhos daquilo que eu estou vendo. Eu quero pôr os meus olhos naquilo que é promessa. Eu quero continuar crendo, é o que ele está dizendo. Eu quero crer. Nós dizemos, temos um ditado popular, que a fé é a última que morre, não é verdade? A fé é a última que morre. Talvez se a sua fé morreu, peça a Deus para ressuscitá-la. Continua crendo. Esforça. Vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar. Eu quero lembrar do que me dá a esperança. Aí ele diz aqui, o que dar a ele a esperança, no versículo 22. Ele diz assim, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Esse daí que eu acabei de ler é Lamentações de Jeremias. No capítulo 3, o versículo 19 ao versículo 22. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos diante desse vírus. Diante dessa calamidade. Diante dessa destruição. As misericórdias do Senhor. Eu quero lembrar. Eu desejo lembrar. Eu quero olhar para o alto. Eu quero contemplar as coisas que me traz esperança. Eu quero meditar naquilo que me traz esperança. Eu quero encher o meu ser daquilo que me dá a esperança. Eu quero meditar naquilo que é coisas boas que me dá a esperança. Eu quero olhar para o Senhor e confiar no Senhor, porque Ele me dá esperança. Eu quero crer. A fé me dá esperança. É isso que Jeremias está dizendo. Para mim e para você, eu deixo essa palavra hoje. Vamos bater a poeira que talvez se apegou diante de nós. Não vamos esquecer o jeito de viver. Só porque não estamos indo ao templo. Vamos continuar crendo. Vamos continuar firmes. Vamos continuar meditando na sua palavra. Em Deus e na sua palavra. Porque isso é o que nos dá esperança. Se olharmos para o mundo, desesperamos. Ficamos desesperados. Ficamos como Jeremias. Porque Jeremias só via destruição. Ficamos como Jeremias. Porque Jeremias só contemplava destruição, escombros. A cidade foi destruída. Então temos que olhar o que? Para o Senhor. Esta é a palavra. Eu espero que você tenha sido tocado. Uma palavra de lamentação. Mas uma palavra que vem a calhar muito para nós. Porque diante de tudo isso que está acontecendo, nós temos feito como o povo de Israel. Muitos de nós temos esquecido a fonte da vida. Temos procurado cavar poços. Temos procurado cavar meios de vida. Um novo estilo de vida para nós. Um jeito novo de ser. Um jeito novo de viver. Um jeito novo de ser feliz. Esquecemos a fonte da vida. Que Deus e a sua palavra seja
em nossas vidas em primeiro lugar. Que essa palavra possa ter ministrado ao seu coração como ministrou ao meu coração profundamente. E que assim como Jeremias foi impactado pela revelação de que Deus é o Deus que vela pela sua palavra para cumprir, e por causa disso ele passou não a buscar na palavra de Deus trecho isso, mas a comer o rolo todo, como ele disse ali em Jeremias, no capítulo 15, do versículo 16. Que isso possa ser a nossa realidade. Que nós possamos meditar na palavra de Deus, porque aí não vamos entrar em parafusos. Porque aí não vamos ser paralisados. Porque aí não seremos prostrados pelas lutas deste mundo, pela visão que nós estamos vendo, pela situação que nós estamos vivendo. Que nós possamos agarrar em Deus e em sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te enche de paz. Você tem aí, na página aí, do Facebook, a conta da igreja para o dízimos, para você ofertar, para você dizimar, para você continuar contribuindo, para você continuar abençoando essa ferramenta que o Senhor tem posto em nossas vidas, né? Então você tem aí a oportunidade de trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas. Vou estar aqui orando pelo seu dízimo, estar aqui orando pela sua oferta, né? Pai, graças eu te dou pela contribuição do teu povo. Graças eu te dou, Senhor, porque o teu povo é um povo que dá com alegria. O teu povo entende a tua obra. O teu povo entende a necessidade, Senhor meu Deus, de ofertar, a necessidade de trazer diante de ti os seus dízimos. O teu povo entende, Senhor meu Deus, que ao trazer diante de ti os seus dízimos, eles estão sendo libertos, estão se trazendo diante de ti. Não estão deixando, Senhor meu Deus, ser aprisionado. Por isso, Pai, que o celeiro do teu povo, que no celeiro do teu povo haja abundância. Que no celeiro do teu povo haja abundância, que não haja necessitado no meio do teu povo. Que aqueles que estão, Senhor meu Deus, necessitando de uma porta aberta, Pai, Tu és a porta, Tu és a nossa porta. Tu és o Deus que nos abençoa. Porque o Senhor em Cristo Jesus, Senhor, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Por isso, graças eu te dou pela oferta do teu povo. Graças eu te dou por essa hora, por esse momento. No nome precioso de Jesus. Shalom, shalom. Até mais.